Então, sejam todos bem-vindos, bom dia. Essa é a 32ª reunião ordinária do Conselho Gestor da APA Bonfim Guaraíra. Meu nome é Eliana Sena, eu sou atual gestora e presidente do Conselho. Eu peço desculpas, a gente está de home office hoje por problemas técnicos e o meu computador pessoal não tem câmera embutida, então, mas eu estou aqui, nós temos alguns pontos de pauta que foram enviados previamente por e-mail. A nossa ordem do dia foi a verificação do quórum, que se completou agora, às 9h10. Temos alguns informes e algumas pautas, entre elas a apresentação de 2 projetos de pesquisa no território da APA. Então, nós temos algumas ausências justificadas, o Eduardo Lima, do TAMAR, o Maurício Viana, do IMASP, o Antônio Rigueto e o Francisco Auricélio, do IGARNE, todos por motivos de trabalho. Vocês estão vendo meus slides passando? Sim, estamos vendo sim. Perfeito. Pelo menos eu estou vendo. Perfeito. Então, para iniciar os informes da presidência, eu gostaria de convidar todos do Conselho e sociedade local para participar da programação do aniversário da APA Bonfim Guaraíra. A APA Bonfim foi criada no dia 22 de março de 1999, no Dia da Água, e vai completar esse ano 23 anos de existência. Esse mês o mês de fevereiro e o mês de março também marca o retorno das aulas presenciais das escolas, então, e atividades presenciais como um todo. Então, há quase 2 anos o Ecoposto não recebe visitas de grupos por questões da pandemia, da Covid. Então, a gente aproveitou o aniversário para aliar, né, o retorno das atividades e comemorar o dia do aniversário da APA. Então, a gente montou uma programação que vai ter início às 8 horas da manhã e finaliza às 15 horas. O local é o Ecoposto, que é a sede da APA, ela fica localizada na rua da Lagoa do Bonfim, Nísia Floresta, mas eu passo em breve mais detalhes de como chegar, para quem nunca conheceu o Ecoposto ainda. Eu acho que é um momento interessante também para que nós, do Conselho, alguns de nós nos conheçamos pela primeira vez, né, presencialmente. Nossas reuniões já têm acontecido desde o ano passado de forma virtual. Já tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês, mas não todos, né? Então, sintam-se convidados e vai ser muito importante ter a presença de vocês lá. Na programação, a gente tem o plantio de algumas mudas para recompor uma trilha que é utilizada para as escolas, para a educação ambiental. Nós vamos ter uma exposição numa sala que a gente está chamando de Trilha dos Sentidos, e a gente vai ter também a participação do projeto Lontra Viva, do IBIL, que faz parte aqui do Conselho, mostrando as suas atividades, do Maurício Viana com o IMASP, focando principalmente nas oficinas de plantio de mudas, compostagem, e também vamos ter a explanação de um projeto que chama Serpentes do Bem, que é um projeto que faz atividades de educação ambiental no Rio Grande do Norte, sobre captura, manuseio e destinação final de animais silvestres, principalmente répteis. Então, nós estamos previstos para começar às 8, com palestras, com plantio de mudas, com as oficinas e palestras também do pessoal do projeto, e a mesma programação da manhã, ela se repete à tarde. Então, vocês podem escolher um turno que vocês acham mais interessante, mais viável, para estar fazendo parte, né? Então, às 8 começa de manhã e às 13 horas começa a programação da tarde. O outro informe que eu gostaria de falar para vocês foi a repercussão da nota técnica sobre a conservação de tartarugas marinhas e o alerta sobre os impactos da utilização de veículos, principalmente off-road, nas faixas de praia do litoral sul.
Então, até o momento, nós tivemos a replicação em mais de 20 portais, né, de sites, blogs, matérias de jornal e canais de jornalismo, e também já temos a repercussão de 3 entrevistas para a TV local. Nós, até o momento, estamos tendo um retorno muito positivo. Nós estamos tendo um retorno muito positivo dessa nota. Aparentemente, era uma demanda que a sociedade também estava pleiteando, né? Essa questão da circulação dos veículos afeta não só a reprodução das tartarugas, a gente enfatizou muito o privilégio que o litoral do Rio Grande do Norte tem de abrigar as 5 espécies de tartarugas marinhas que vivem no Brasil, que ocorrem no Brasil, em especial a tartaruga de pente, que é considerada como em perigo de extinção, tem a maior concentração de desova aqui no litoral, principalmente no litoral sul, né? Mais de 90% das desovas ocorrem no litoral sul, numa faixa que vai desde Nísia Floresta até a divisa com a Paraíba, né? Até a Baía Formosa. E a circulação de veículos nessas áreas afeta não só a chegada das fêmeas para escolher os locais de colocação dos ninhos, né? Desorienta, faz com que ela retorne ao mar, e também o dano, né, o prejuízo diretamente com os filhotes, seja com o atropelamento dos indivíduos, seja com a compactação dos ninhos, seja com o atropelamento dos ninhos, e também os sulcos, né, o rastro que um veículo pesado do off-road deixa na areia, ele pode chegar até 30 centímetros, né? Então, 10 centímetros já é uma barreira quase que intransponível para um filhote tão pequeno. Então, faz com que o filhote fique transitando dentro do rastro, em vez de seguir em linha reta para o caminho do mar. Então, isso faz com que ele se desidrate, aumente o risco de predação, seja encontrado por cachorros, por aves, né? E a gente tem uma condição muito delicada das ameaças, que não é somente a circulação de veículos, né? A gente tem mudanças climáticas, tem a urbanização da orla, depósito de esgoto, deposição inadequada de resíduos sólidos. Então, são diversos fatores que a fotopoluição, né? Que é a iluminação, a interrupção da iluminação natural, que é utilizada para orientação tanto dos filhotes como das mães. Além da alta iluminação noturna, né, professora? Isso. E aí, isso contribui, né, para as ameaças. E, além do mais, o trânsito, no caso, o trânsito de veículos também é regido por uma portaria em conjunto do IDEMA e do IDETRAN, que já existe desde 2007 e foi renovada em janeiro de 2022, que regulamenta a circulação dos veículos nas praias onde não ocorrem a desova, ou a desova ocorre em baixa concentração, e proibindo o acesso durante o período reprodutivo, que compreende de novembro até junho, para que os veículos não circulem, né, nessas faixas de praia. Então, são 2 situações aí. Você tem a questão ambiental, da conservação, mas a gente tem também uma questão de trânsito, né? De respeito aos instrumentos de trânsito. Então, eu estou muito feliz porque essa demanda surgiu do Conselho Gestor, com as instituições que trabalham diretamente com esse grupo, né? Com as tartarugas marinhas. Nós criamos uma câmara técnica, e o grupo da Câmara Técnica se responsabilizou em elaborar uma nota técnica, que é um texto em linguagem simples, acessível, contando todo o histórico de monitoramento das tartarugas marinhas aqui no Rio Grande do Norte, os dados de desova, os dados de concentração de desova, que é um dado inédito, não publicado ainda, e também as recomendações para que o turismo seja sustentável, já que o Rio Grande do Norte é um dos principais destinos do Brasil, né, para as atividades de Réveillon, Carnaval e feriados. Então, nós elaboramos uma cartilha, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês.
Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de, de ler o material. Minuto. Então, para acompanhar a nota técnica, a gente fez um material assim de divulgação, né? Com bastante imagem, com um apelo, né? Mostrando quais são as espécies, são todas ameaçadas de extinção, o ciclo reprodutivo, né? Como é que acontece o ciclo reprodutivo, que tem a fase da desova e a eclosão dos ninhos. Aqui a gente tem o levantamento que essa Câmara Técnica conseguiu fazer sobre os municípios que têm desova regular e desova esporádica, que foi o que orientou também a renovação da portaria do DETRAN e do IDEMA. Nós temos o dado de concentração, as faixas de concentração de desova, né? Vejam que tem aqui 5 categorias entre a concentração de 10, deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês verem, de 0 a 10 ninhos, até mais de 41 ninhos por quilômetro quadrado, né? Então, mas tem praia que chega a mais que isso, mais de 100 ninhos por quilômetro quadrado. Então, a concentração muito elevada de ninhos nessas áreas. Mas, né, então, a gente tem aqui a questão das ameaças, nós reforçamos o impacto da circulação de veículos e também, né, essa questão do rastro, né, que se formam as verdadeiras barreiras, uma série de recomendações, entre elas para que a sinalização do monitoramento seja respeitada. As instituições que fazem isso, elas colocam estacas, colocam cano de PVC, colocam galhos, colocam bandeirolas, e esses materiais têm sido removidos, né? Então, é super importante, porque é o controle de quando que esse ninho chegou na praia e a previsão de quando que ele vai eclodir. É muito importante que isso seja mantido. E uma série de recomendações do que fazer ao encontrar um filhote ou uma tartaruga e quais são as instituições parceiras aí nessa causa. É um material muito interessante. Eu gostaria de continuar pedindo o apoio de vocês aí na divulgação, na replicação disso. Vamos fazer esse produto ainda ser muito utilizado. Que eu acho que alguém pediu para entrar. Bom, vou continuar aqui. E o outro informe da presidência é que foi também uma solicitação. Só um instante, Mari, você pode entrar com o login do NUC, porque tem gente pedindo para entrar. Não fazer isso não, mas agora tem gente levantando a mão, mas eu vou entrar. Só rapidinho. Tá certo. Levantando a mão, né? Vou abrir aqui a fila. Oi, Jussara. Jussara? Bom, enquanto a Jussara se organiza, eu vou passar para o próximo informe. Nós temos esse pleito da revisão do regimento interno. Esse documento Ai, fala... desculpa, eu estava sem áudio. Estava pensando que eu estava falando, mas não estava. Vocês não estavam me ouvindo. Vocês desculpam que eu estou rouca, tá? É o seguinte, como a gente está com os projetos de educação ambiental, eu queria saber se a gente consegue, eu não sei se vocês vão dar o material, para a gente conseguir a impressão desse material, que a gente consegue através da prefeitura, ou através até de empresários que tenham interesse em fazer isso, para que a gente pudesse fazer uma distribuição, mas pessoalmente, entendeu? Aos turistas, aos bugueiros, na rede hoteleira, fazer um trabalho realmente maçante para ver se o pessoal capta a mensagem e entenda que isso aqui é um turismo ecológico, não é um turismo predador. Eu queria saber sobre isso. Claro, a gente recebeu essa mesma demanda que você está fazendo, então a gente está reorganizando a cartilha num formato para impressão, que ela foi feita para divulgação no WhatsApp. Sim, tem que modificar. Tem que modificar.
A gente está reformulando ela para formato de impressão e acrescentando algumas informações da APA, justamente para isso, né? Para as pessoas terem ciência que estão dentro de uma área de proteção ambiental. E esse Sim, material vai ser lançado no aniversário. A dia gente... 22. Isso, exatamente. Perfeito. Que é um material que a gente vai poder usar também na Semana do Meio Ambiente, né? Com certeza, com Com certeza. certeza. Eu acho que é um material que terá, além de estar bonito, acho que qualquer um quer levar um material desse para onde, quando volta para sua casa, né? Para São Paulo, para o Rio. Com certeza. Acho muito interessante. E aí a ideia é que ele seja temporal, né? Que aí a gente consegue trabalhar Sim, ele, fazer uma divulgação num intervalo de tempo maior, né? Não só nessa temporada de desova agora. não, eu acho que isso é um trabalho que tem que ser para sempre, porque tudo que separa no meio do caminho, a impressão que vai, ele retorna, como se as pessoas não tivessem memória. É, constante, com certeza. Quanto mais longevo o trabalho, mais aplicações ele tem ao longo do tempo, né? Água mole em Bom, preda dura, tanto bate até que fura, né? O povo tem que entender. perfeito. Então, sobre a revisão do regimento, só gostaria de reforçar que o material foi enviado, foi um pleito de vocês, né? O documento foi enviado por e-mail, com as orientações de como fazer as sugestões. Eu não recebi nenhum retorno ainda, tá? Eu vou aguardar mais um tempo para vocês se manifestarem se tem alguma, né, alguma questão que vocês queiram voltar, editar, alterar, enfim. Se não receber, eu vou entender que para vocês está ok, né? O regimento como está. E aí eu faço algumas sugestões, talvez, para, por exemplo, as reuniões virtuais, que é uma coisa que em 2012 não foi prevista, o uso do grupo do WhatsApp, etc. Mas então, só Liana, para deixa eu lembrá-los. te fazer uma observação. Eu coloquei lá uma única observação, mas eu acho que eu não acho que eu não mandei por e-mail, eu escrevi só no grupo de WhatsApp. Colocar a respeito de cinturão verde, que é uma coisa que a gente já conversou há um tempo atrás, que eu não sei se foi no PEMP ou se foi na APA. Agora, essa coisa, essa noção de tempo, por estar nos dois grupos, às vezes eu não sei se eu falei isso na APA ou se eu falei isso no PEMP. Por quê? O plano diretor da cidade vai ser reformulado todinho agora, né? Semana que vem eu começo as reuniões e as audiências públicas e vou convidá-los, né? Tanto Mariana quanto Liana, porque a gente vai fazer o novo plano diretor da cidade. E esse cinturão verde que eu digo é exatamente o quê? Você vem pelo Chapadão, chega no Santuário Ecológico, entra no anel viário de Pipa, exatamente ali no cruzamento, e aí você vai até a Delegacia de Polícia Civil, entra à direita, sobe e vai sair exatamente no outro lado do parque, que é um lado que não tem entrada, tá? Mas que foi uma área que foi invadida várias vezes, mas não por narcomilícia, por empresários mesmos, na época. Empresários que queriam construir na área, que tinham comprado terra, e que depois descobriram que a terra pertencia ao parque. Então, esse cinturão verde que eu chamo é exatamente esse, onde você faz uma volta e sai no mesmo lugar. É uma Ele trilha? fecha. Não, é uma pista mesmo, envolve a RN 003, envolve a rua Albacora ali? Albacora, que depois vira Rua do Cordeiro, que quando chega na travessa da Rua do Cordeiro, por trás de um condomínio pequeno que tem, já é o outro lado do parque. Que, inclusive, era uma área que a gente entrava por ela, porque como ela era mais desmatada na época, não sei se Mariana lembra disso, como ela era mais desmatada, tinha mais terreno, a gente entrava por ali. E sai no PEMP do mesmo jeito. Ali também é a área de amortecimento. Certo, Jussara. Isso aí tem que pegar o mapa e desenhar, senão não tem Exatamente, como vocês entenderem, não. exatamente. Só por uma questão de organização mesmo.
Vamos fazer o seguinte, você não quer organizar um material por escrito, com alguma Sim, imagem, alguma coisa sim. assim? Aí você me Principalmente, o manda. texto é curto, o texto é curto. Só o mapa já diz tudo, entendeu? Eu vou pegar esse mapa, vou abrir ele, porque ele, inclusive, consta do nosso Certo, mas caderninho do assim, PEMP, o tá. caderninho do PEMP. Mas vamos E fazer vou o pegar seguinte, esse mapa e vou fazer o círculo, pronto. mostrando, Mas tá vamos fazer o bom? seguinte, você me manda esse material por e-mail, a gente segue aqui Tá, na reunião e depois a gente discute no WhatsApp, pode ser? perfeito, Aí perfeito, a pode gente ser sim. segue aqui, é o tempo que você se organiza, e a gente segue aqui com a pauta da reunião. Porque realmente no carnaval não deu para fazer, não, viu? 28, Tá. E né? se precisar de ajuda com a elaboração do mapa, a gente consegue também esse apoio, viu? Não, eu tenho ele aqui, eu monitoro aqui, online. Eu tenho acesso, eu consigo fazer isso, tá Certo. bom? Perfeito. Combinado, então. Obrigada. Nada. Então, é isso do regimento interno. Eu vou aguardar um tempo para vocês se manifestarem, senão a gente fecha com algumas sugestões que eu já tinha mencionado. Aí agora a gente sai dos informes e vai para os pontos de pauta. Né? Isso aqui foi um erro meu, viu, gente? Posto dos novos conselheiros. Na verdade, a gente começa aqui, com a aprovação do calendário. Algumas pessoas me pediram agendamento já do restante desse ano. Quando a gente iniciou as atividades desse mandato, a gente aprovou um ano, mas como a gente estava na metade do ano já, a gente ficou 6 meses, a gente previu, né, organizou os 6 meses de 2021 e 6 meses de 2022. Então, eu queria fazer logo a aprovação do calendário do próximo ano, para que eu mande isso para vocês e vocês se organizem, né? Então, a gente já fez aqui setembro, novembro, janeiro, hoje é de março. Nós temos mais 2 reuniões que já estão em calendário, que é a do dia 11 de maio e a do dia 13 de julho. Nossas reuniões, elas têm acontecido às quartas, às 9 horas. A primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é se esse dia da semana e esse horário pode se manter. Se sim, eu só fiz sinalizar aqui as quartas-feiras, a segunda quarta-feira de cada mês, para organizar as reuniões de 2022 ainda e as de 2023 até o final desse mandato. Liana, no chat o pessoal está dizendo que pode se manter. Gente, como a Liana está apresentando, ela não está vendo quem é que escreve no chat. E aí, como eu estou ajeitando a ata também, se vocês puderem, vocês podem também abrir fila, levantar a mãozinha, abrir fila, falar no microfone, que aí ela escuta e eu já registro, certo? Mas Obrigada, Vanessa, Jussara, Belinha, Silvério deram ok. Beleza, pessoal. Aí eu mando isso aqui para vocês por e-mail, que aí vocês colocam na agenda e já se organizam, né? Já deixam isso planejado. Então, o próximo ponto de pauta foi proposto pelo Marcos Lopes. O Marcos Lopes faz parte da Associação Amigos da Lagoa do Bonfim. Ele já esteve no Conselho Gestor, acho que em 2 mandatos, mas como ele cumpriu 2 mandatos, ele não pôde se candidatar nesse agora, né? Então, eu estive conversando com ele e ele estava me alertando sobre a circulação de veículos que vão visitar a Lagoa do Bonfim, mas são veículos que normalmente carregam lanchas ou embarcações para utilizar na Lagoa do Bonfim. E algumas dessas embarcações não estão de acordo com o que está previsto para navegar nas Lagoas do Bonfim. E, além do mais, ele alega que esses veículos, quando não estão carregando as embarcações, fazem corridas, transitam em alta velocidade, e que ele, através da associação, já tem tentado, junto com as autoridades de trânsito,
criar momentos de fiscalização, blitz, etc., para inibir essa atividade, mas não tem tido sucesso. Então, ele pediu para que isso seja um ponto de pauta do Conselho Gestor, para ver se via Conselho a gente consegue fazer um apelo também, uma vez que todo aquele território ali está, inclusive, muito próximo do ecoposto, essa situação que ele relatou, uma vez que está dentro do território da APA. E o que eu pensei foi, a princípio, fazer um ofício via Conselho Gestor, um ofício notificando, no caso vai ser a CPRE, alertando sobre a situação. Eu vou precisar de mais dados, né, provavelmente dos moradores dali, por exemplo, como dias da semana, os horários, e encaminhar esse nosso pleito de aumentar a fiscalização nessa região. Então, estou colocando como ponto de pauta, para ver se vocês têm alguma consideração e se a gente pode seguir com essa recomendação que eu estou apresentando agora. Vou facultar a palavra para vocês. Oi, Liana, tudo bem? É a Vanessa. Oi, Vanessa. Eu soube essa semana que está abrindo uma marina no que é o lote 33 dessa estrada, né, que sai daí do início da rodovia e chega lá no condomínio Chácara Bonfim. Como que eu faço para checar se essa marina que está sendo instalada tem as autorizações ambientais que precisa, se o funcionamento dela está legalizado? Porque eu soube da instalação dela agora por grupos de condomínio e eles estão oferecendo até serviço de passeio de catamarã na lagoa. Tu pode encaminhar, Vanessa, isso por e-mail da APA? Posso sim. Se você puder reunir o máximo de informação possível, localização, né? Tenho tudo sim, eu vou te mandar, então. Obrigada, Liana. Aí eu encaminho para os responsáveis com cópia para você. Aí você Joia. também. Perfeito, obrigada. Deixa eu olhar aqui como é que está no chat. Tudo bem, então, pessoal, da gente encaminhar um ofício para... a gente notificar as autoridades de trânsito? Notificar não, né? Pedir o apoio. Mari, tu pode me dar um retorno? É que meu computador travou aqui. Pessoal, podem abrir o microfone, tá? Bom, aqui o pessoal está dizendo... Só... Sara falou que... Eu tenho o telefone do Coronel Castelo Branco, que ele é o responsável por isso. Quem passou isso para mim foi a Larico, porque como a gente tem muitas coisas e muitos coronéis envolvidos numa série de coisas, inclusive falésia, bombeiro, cada um é responsável. O Coronel Castelo Branco é responsável pelas viaturas ali de Nísia, que fica ali na rodovia, que vai para Nísia Floresta. E ele é a pessoa responsável por isso. Demorou o atendimento para o lado de cá, porque estávamos sem viatura, foi feita licitação, mas a viatura chegou, mas não estava emplacada. E aí a gente teve um processo burocrático de mais de 30 dias, e não tinha viatura suficiente. Mas agora parece que já está, inclusive, como é que chama, as cegonhas, né, de transporte de carros indevidos, circulando em local proibido, já estão vindo para recolher. Então, vocês podem fazer uma operação de fim de semana. Escolhem um fim de semana aí, faz uma operação, e aí vocês escolhem uma pessoa para falar com ele, para fazer um ofício para ele, aí eu passo o WhatsApp privado dele, porque tem que ser uma pessoa, porque se todo mundo ligar para ele, ele fica doido. Não, mas a gente não vai ligar, né, Jussara? A gente vai oficiar. Não, mas normalmente eu mando mensagem. Eu mando mensagem, olha, está acontecendo isso com foto. Conselho Gestor, né? Sim, não, mas eu estou falando alguém aí essa pessoa, falou uma pessoa aí, a respeito desses carros andando na lagoa. Uma pessoa que tivesse acesso a ele para mandar as fotos, porque fotos é provas, gente. E aí o que acontece? Aí ele monta uma operação e vem
para pegar as pessoas e passar os horários, que existem os horários que eles As fotos, cometem os crimes. Os certo, crimes têm horário. certo. As fotos podem ser enviadas para o meu WhatsApp mesmo e eu encaminho também no mesmo processo. Fica melhor assim, que aí fica oficial. Sim, por isso que eu falei em mandar um ofício para ele também, porque cada departamento da polícia tem um ofício onde você requer a necessidade do local, e pode anexar foto também. Beleza, pessoal. Então, eu vou encaminhar essa demanda e deixar o Marcos Lopes atualizado sobre o que a gente estiver agindo, né, nesse sentido. O nosso próximo ponto de pauta, eu vou até interromper aqui a apresentação, foi uma demanda apresentada pela Isabel, da Prefeitura de Tibau do Sul, onde foi colocado que a Capitania dos Portos gostaria de participar da reunião e apresentar uma problemática que está acontecendo na Laguna de Guaraíra. Então, Isabel, se você quiser pelo menos contextualizar no início e passar a palavra em campo, o representante da capitania, ou Laíra, pode ser também. Ok, bom dia, pessoal. A gente tem percebido Bom dia. Um fluxo maior de jet ski na Lagoa. Em 2019, a gente sancionou a Lei 665, onde o artigo 19 proíbe o transporte o trânsito dos jet ski na Lagoa. E nós só seria permitido se nós licenciássemos, autorizássemos, e a gente não emite nenhuma autorização para jet ski. Mas como a Lagoa não é só do município, a gente tem uma pequena parte só, eu gostaria de saber como é que estão se comportando os outros municípios, se vocês têm legislação pertinente ao tema, como está o fluxo de jet ski no restante da Lagoa. Sem contar que é obrigatório o arraiz amador para embarcação até 6 metros, como jet ski e lanchas pequenas, né? E às vezes não fiscalizado. Kelly, de Georgina Avelino, está aqui? Sim, bom dia, eu sou Kelly Breno, hoje não pude participar da reunião, e assim, por Georgina, que por essa entrada não tem a barragem, eu desconheço essas entradas de jet ski, saída por aqui não vem não. A gente tem boias próximo, e só vem aquelas embarcações catamarã, que já são cadastradas, não é todos os dias, é mais nos finais de semana, mas jet ski eu desconheço. Bom dia. Bom dia, José Inácio. A gente levantou aqui a fila, como a Kelly estava apresentando, assim que ela iniciar, eu passo a palavra para você, pode ser assim? Kelly, por favor, pode continuar. Sim, aí eu trabalho aqui e a gente tem pessoas que trabalham nos finais de semana justamente para ver a quantidade de embarcações para ter o controle disso aí. Eu não reconheço os jet ski entrando e saindo por Georgino, não é não. Pelos canais daqui não é. José Inácio, pode falar. Bom dia, pessoal. Aqui eu sou representante da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte e eu estou acompanhando aí o trabalho de vocês e realmente é um trabalho muito bom para o nosso estado. Mas eu tinha falado com a secretária de Tibau, tendo em vista ali naquela área ser uma APA, tanto Guaraíra como Bonfim, e Tibau proibiu a moto aquática naquela localidade, na parte que é de Tibau, mas envolve outros municípios. E o que a gente sabe é que de Georgina Avelino sempre saem embarcações que é moto aquática para aquela área. No entanto, a sugestão é que, se é uma APA que é do município, que é do estado,
o IDEMA poderia regularizar ou proibir de um modo geral. Porque na Marinha a gente fiscaliza a navegação, a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica provocada por embarcações e suas instalações de apoio. No entanto, nós não colocamos a nossa moto aquática lá em Tibau ou mesmo em Georgina Avelino, porque existe uma proibição, a gente também, apesar de ser um órgão federal, a gente tem que cumprir as normas estaduais e municipais. Isso é o que a gente fazemos. Ok? Então, vocês estão colocando que essa atividade de circulação do jet ski seja regulamentada via uma esfera estadual, é isso? Exatamente, exatamente. No interior da APA, né? Exatamente, pronto, exatamente. Envolve APA, é igual aquela APA dos corais de Maracajaú, aquela APA lá que abrange até Rio do Fogo também, que está aquele conflito lá, mas que pode ser feito isso aí pelo Estado. E a capitania ajudaria no fato da fiscalização. Quando a gente estiver lá, é proibido, não pode, ok? Entendi. Estou pensando como que a gente encaminha isso, se a gente leva através de via do Conselho Gestor mesmo, ou se com o IDEMA mesmo, Mari, com o IDEMA mesmo a gente encaminha esse assunto. Poderia ser pela própria, eu creio que o Conselho Gestor da APA de Bonfim, que tem aí as normas da APA, e eu creio que poderia ser feito através do Conselho Gestor da APA Bonfim. Liana, pela ordem. Liana, Inácio, o município de Nísia já tem um decreto que a única lagoa que tem navegabilidade é a Lagoa do Bonfim. Nas outras lagoas estão todas proibidas por decreto do prefeito de ter navegação. A não ser, exceto Arituba, Pedalinhos, tá? Esse tipo de brinquedos aquáticos. Mas jet ski na Arituba, no Carcará, nas outras lagoas, eles estão todos proibidos. Jet ski, lanchas, etc. Diana, eu acho que a gente tem como, enquanto conselho, a gente fazer uma solicitação, né, ao Estado, enquanto conselho também, para ver isso. Não vejo problema, não. Pode sair através de uma moção, algum documento nesse sentido, ou mesmo um ofício. Eu acho que talvez a moção seja mais interessante, porque a moção, você tem moção para vários tipos, né? Inclusive para recomendação ou solicitação. Então, acho que a gente poderia pensar num documento nesse sentido, sabe? E aí, talvez, recomendando os municípios que façam também pela força municipal, né? E a gente só... Deixa eu só fazer um relembro aqui. Jussara, deixa eu abrir, aqui a fila está aberta, deixa eu abrir a fala na ordem, pode ser? Tá, ok. Pronto, era isso. Certo. Inácio, você está com a mão levantada, você quer complementar? Eu já concluí, a minha observação é só essa aí. Foi falado também sobre essa marina que está se criando lá em Bonfim. Nós já recebemos a documentação aqui e tem um parecer ambiental favorável. Para a gente não tem problema nenhum, porque ela, inclusive, não é na água. Entendeu? Ela é só marina. Ela não tem FIE ainda. Entendeu? Não tem problema para a gente. Jussara? Por enquanto é só isso. Tem um microfone aberto que está atrapalhando, hein?
Ó, na época que aconteceu aquela invasão do 100 jet ski, eles vieram de Baía Formosa, tá? Cortaram Baía Formosa, passaram por Pipa, Tibau e tentaram entrar. Na época, a Marinha quase me prendeu, porque eu disse, aqui vocês não entram, se entrar, e aí o pessoal dos barcos daqui da cidade, do município de Tibau, fecharam a entrada da lagoa. O barco da Marinha disse que nós não podíamos fazer isso. Aí eu quase arrebentei minha coluna por causa disso. O IDEMA estava vindo para cá, mandou um documento proibindo. O pessoal da prefeitura compareceu na praia dizendo, vocês não podem entrar aqui porque existe um documento que em Tibau do Sul, lá com a Lagoa Guaraíras, não entra jet ski. Eu sei que a confusão foi grande, inclusive um dos rapazes do jet ski sacou uma 45 para mim, de dentro da água, na frente da Marinha. Então, isso aí já é favas contadas. Eu só sei que eles vinham de Barra de Cunhaú. Depois eles desistiram e estão quietinhos. Nunca mais tentaram, não. Era só isso. Obrigada. Pessoal, para encaminhar, o que vocês acham dessa sugestão, então, da gente enviar uma moção via Conselho Gestor para que saia esse documento a nível estadual, mas regulamentando, reforçando, né, inclusive nos municípios onde é proibido, essas embarcações dentro do território da APA. A gente pode caminhar assim, pelo menos para ter um ponto de partida. Aí a gente também tem a possibilidade, né, de entrar em contato com a APA Recife dos Corais, faz parte do nosso mesmo setor, e aí a gente até se inspira, né, no regulamento deles, de como que está sendo feito, o que pode ser melhorado e etc. Aí eu gostaria de pedir, então, Bismarck e Laíra, vocês podem me enviar o instrumento que vocês citaram aqui na reunião? Enviem por e-mail, por favor, a gente deixa tudo anexado no mesmo processo. Ok. Vamos enviar ainda hoje. Tá bom, obrigada. Ok. Agradeço, então, a participação da Capitania dos Portos aqui. Vamos estreitar os laços, né? Essa área é muito importante, não só para a regulamentação da navegação, mas é um importante berçário, né? Também para a fauna aquática, para a fauna marinha. Tem a ocorrência de boto cinza, né? De peixe-boi. Então, é uma área realmente muito delicada. Continuando o nosso ponto de pauta, nós temos a apresentação dos projetos de pesquisa. São duas pesquisadoras que vão apresentar, que é a Lívia Maria e a Patrícia Balduino. Lívia ou Patrícia, vocês estão aí? Oi, bom dia, estou por aqui sim. Bom dia. Vocês querem organizar uma ordem? Quem vai apresentar primeiro? Eu posso começar, se não tiver problema. Sem problemas. Você sabe utilizar essa ferramenta aqui do Apresentar Agora? Sim. Você compartilha a sua apresentação? Perfeito. Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade. Muito obrigada. Só um momentinho, que minha internet está um pouquinho lenta. Tudo bem, já está iniciando aqui. Tá ok. Todos me escutam bem? Sim, estamos escutando. Tá ok. Muito obrigada. Então, pronto.
Já apareceu aqui para mim, vou colocar em tela cheia. Pronto. Todo mundo está enxergando bem? Sim. Pronto. Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Josefa Patrícia, sou aluna do doutorado pela Rede Prodema, UFRN. Sou orientada da professora Cibele e do professor Márcio Dias. E meu trabalho de pesquisa, ele é intitulado Aproveitamento de conchas de molusco Análocardia brasiliana para a confecção de substratos. Esse molusco, ele tem uma grande importância econômica no Brasil de uma forma geral. E isso também se aplica aqui para o Rio Grande do Norte. Então, eu trouxe aqui algumas informações importantes, alguns dados importantes acerca dessa produção de moluscos, né? Sendo que os moluscos em si, eles constituem o segundo maior grupo de produção pela aquicultura mundial. E essa produção, em 2014, ela ultrapassou 16 milhões de toneladas. Então, notem que é uma quantidade bem considerável. E isso, obviamente, gera bastante lucro. Cerca de 19 bilhões de dólares em 2016. Entretanto, toda essa produção, ela gera resíduos, né? E isso vai ser, de fato, o problema que eu vou investigar em minha pesquisa. E aí, vindo para o estado do Rio Grande do Norte, que é meu ponto de interesse, né? O molusco, ele tem uma importância para a renda das populações que trabalham com os moluscos, sendo, em alguns casos, a fonte principal de renda, e em outros, funcionando como uma forma de complementar a renda dessa população. E aí, essa atividade ela é bastante difundida em vários municípios aqui do nosso estado. Só que toda essa atividade de pesca dos moluscos, ela acaba ocasionando a geração de diversa quantidade de resíduos, como vocês podem observar aqui nessa fotografia. Nós temos aqui uma pilha considerável de conchas. Notem também que aqui é um terreno, né? E aí é preciso desenvolver novas formas de reaproveitar esse resíduo que está sendo descartado no meio ambiente. Para vocês terem uma noção, cerca de 80% a 90% do peso dos moluscos são as cascas, aquilo que é descartado. E apenas 10% é, de fato, destinado ao consumo. Então, notem que o resíduo ele é superior ao que, de fato, é consumido. Então, isso vai ocasionar diversos danos ao meio ambiente. E aí surge a preocupação, uma inquietação dos pesquisadores, dos cientistas, né, da nossa parte, de procurar desenvolver metodologias, né, que possam correlacionar os fatores sociais, econômicos e ambientais. Então, pensando nisso, né, o nosso grupo de pesquisa já desenvolve algumas pesquisas com conchas, mas não tinha nenhuma pesquisa, nenhum trabalho voltado para o aproveitamento desse resíduo em si. Então, para mim, vai ser um desafio procurar aproveitar da melhor forma possível e também trazer um retorno para a população, para a comunidade e meio ambiente. Então, partindo disso, o nosso objetivo da pesquisa, né,
vai se avaliar a percepção ambiental das marisqueiras, no que concerne ao descarte desses resíduos, né? E, a partir disso, né, dos resíduos disponíveis, confeccionar um substrato com o intuito de reduzir o impacto ambiental que é proveniente dessa atividade. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Inicialmente, é necessário conhecer, saber o que a população pensa acerca dessa problemática. Nós iremos fazer visitas nas comunidades para termos uma relação de confiança, para que as pessoas elas se sintam à vontade em responder algumas perguntas, que vão ser perguntas simples, e assim a gente vai ter uma visão do conhecimento, do que as pessoas pensam acerca desse problema. Como é que a gente vai fazer isso, né? A segunda etapa, nosso trabalho vai ser dividido em etapas. A segunda etapa vai ser constituída da coleta e quantificação desse material, que está disponibilizado lá no solo. A gente vai coletar e quantificar para termos informações do material bruto e após o beneficiamento. Esse material ele vai passar por uma lavagem, né? Porque esse material ele tem resíduos, e aí quando ele é descartado próximo às residências ou em terrenos baldios, essas conchas elas acabam atraindo alguns insetos, e esses insetos eles podem também ocasionar problemas para as pessoas daquela comunidade. Então, além disso, elas possuem mau cheiro. Então, essas conchas, elas precisam ser lavadas, ser secadas, todo um procedimento. Feito isso, essas conchas elas serão trituradas. Aqui nessa quarta imagem, nós já temos aqui algumas conchas trituradas, que eu consegui uma pequena amostra. E, a partir disso, nós iremos confeccionar o substrato em si. Aqui nós temos somente a concha triturada. O nosso segundo substrato vai ser a concha mais o solo. O terceiro substrato vai ser o pó da concha mais a areia. E o quarto substrato vai ser o pó, areia e solo. Obviamente, nós iremos testar diferentes proporções para ver se realmente vai ser eficiente, se realmente dá certo, e qual a melhor proporção para que possamos produzir mudas. Com essa pequena quantidade que eu consegui de conchas inicialmente, eu realizei um pré-teste. Então, nesse copinho 1 aqui, nós temos um pré-teste inicial com apenas o pó. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nós temos 3 plantazinhas. Então, nós conseguimos um resultado positivo em relação ao nosso questionamento se esse substrato ele serviria para que a semente ela conseguisse germinar. E aqui nós temos também o solo mais o pó, que também deu certo. Mas eu também... Esse resultado inicial, ele é um resultado importante, porque a gente já sabe que é possível, que as sementes elas vão germinar, então já é um dado ok, mas eu preciso também avaliar o comportamento dessa germinação, dessa planta, a longo período. Porque assim, eu posso dizer, você pode utilizar o pó oriundo da concha para germinar, para a semente germinar, mas eu não sei dizer se a longo período esse substrato ele vai ser eficiente para suprir a necessidade dessa planta. Então, nós também vamos avaliar durante 8 meses o comportamento dessas plantas. Como é que elas vão se comportar com esse substrato.
E aí, nossa pesquisa, ela pretende divulgar os resultados para a comunidade. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos realizar palestras, oficinas, nós vamos elaborar uma cartilha com informações de como produzir, de como a própria comunidade ela pode produzir esse substrato, como ela pode utilizar na produção de mudas, e isso reaproveitando aquilo que a comunidade ela tem em grande quantidade. E, obviamente, todo esse trabalho ele vai ser importante para a redução do impacto ambiental e com os resultados positivos, que é o que a gente espera, ele pode ser reaplicado em outras regiões do Brasil. Aliado a isso, esse produto oriundo dessas conchas, ele pode ser comercializado pela própria comunidade futuramente e ser também mais uma fonte de renda. Então, são grandes apostas que nós pretendemos alcançar com essa pesquisa. E é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção. A gente que te agradece. Parabéns pela apresentação, muito bom. Por apresentar um projeto tão completo, tão bem pensado, tão redondo, impressionante. Parabéns. Muito Obrigada mesmo. A sua colega está aí? Não, nós temos já uma fila. Vocês querem fazer alguma consideração, pessoal, sobre a apresentação? Jussara aqui levantou a mão. Peraí, opa. Isso, Jussara. Peraí, calma lá. Deixa eu me achar aqui. Não, é que eu estava escrevendo. É porque as conchas são ricas em cálcio. Elas são ricas em cálcio. E aí o cálcio ele é muito importante no processo de enraizamento das plantas. E aí foi justamente com base nessa informação que eu pensei em produzir um substrato a partir disso, né? Levando em consideração essa importância do cálcio para as plantas. Aqui no Intibal, a gente tem a cooperativa das ostras, né? E aqui a gente faz... a cooperativa faz o pó da ostra, que a gente consome nos alimentos, só que só pode ser diluído no limão, senão vira pedra no rim, né? Aí você dilui ele no suco de limão, bem diluído. Na hora que ele some os cristais, você toma. Para velho, isso aí é bom que só, viu? Para deixar os velhos menos ruim. É para osteoporose, na verdade, né? Aqui já tem a cooperativa que vende o pozinho. Custa R$15, eu comprei da última vez, um saquinho de 20, 30 gramas. É caro, dá um lucro bom. Deve dar como adubo, e eu não sei se essa também dá para fazer o pozinho separar, né? Porque aí tem que fazer o processo de decantação, né? Porque lá, como a ostra ela é mais grossa, você consegue quebrar ela, fazer o pó e não sujar ela, né? De não deixar a terra nem a sujeira contaminar. E como ela tem um processo de aquecimento, mata qualquer bactéria. É bem legal. Achei fantástico. Eu acho que o adubo também vai ficar perfeito para as plantinhas. Tomara. Obrigada. Eu que agradeço. Giovanni? É porque o trabalho de Lívia, como o da Patrícia, são trabalhos bem similares. Eu prefiro fazer um comentário quando o Lívia acabar, que eu faço uma retomada fazendo um paralelo dos dois trabalhos, que como fiz parte da banca do trabalho de Lívia, acho que esse apanhado no final pode ser mais efetivo. Obrigado. Tudo bem, fica à vontade. Podemos passar a palavra para a Lívia, então? Você encerrou, né, Patrícia? Ou quer fazer algum outro comentário? Não, muito obrigada. Só agradecer pela atenção de vocês, tá? Imagina. Lívia, a palavra está com você, tá? Se você
quiser colocar a sua apresentação. Certo, vou apresentar. Bem, meu nome é Lívia, eu sou estudante de Engenharia Ambiental pelo UFRN e fui orientada pelo professor Furukawa. Como a Patrícia fez uma boa introdução sobre o contexto das conchas, eu vou ser um pouco mais breve, mais rápida, já que a gente só vai diferenciar na alternativa das conchas. Então, meu trabalho é sobre o manuseio da concha do Anamalucado brasiliana para a autonomia econômica das mulheres do município de Areias. Fazendo uma pequena introdução, a maricultura ela vai desde o cultivo dos organismos marinhos, quando é retirado tanto para a fonte de alimento como para a fonte de renda. As marisqueiras vão vender o nutriente, fazendo com que ele tenha relevância social e econômica para a região. No município de Areias, essa maricultura é realizada de forma artesanal e manual. Então, a casca do molusco ela é descartada, aí se torna um resíduo, só que esse resíduo ele é rico em carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio pode servir como alternativa de reaproveitamento de várias formas. Então, o objetivo geral do estudo é estudar a viabilidade técnica da utilização comercial das conchas de marisco e descartadas pelas marisqueiras, especificamente no município de Areias. Os objetivos específicos é mostrar a importância dessas conchas, exemplificar os seus reusos e manuseio, mostrar a forma de usar os resíduos de molusco para a renda familiar e relacionar a autonomia das mulheres com o lirio. A área de estudo é realizada no município de Areias, que se encontra na microrregião do litoral sul do Rio Grande do Norte. Ele contém uma área de 116 quilômetros aproximadamente ao norte, limitando-se ao município de Nísia Floresta e São José de Mipibu, a leste, com o Espírito Santo ao sul, Goiânia e Tibau do Sul, e ao oeste o senador Georgina Avelino. A metodologia ela também foi feita com base em levantamento bibliográfico de estudos já relacionados sobre esse método. Então, foi desde o levantamento em grupos acadêmicos, como também no período dos CAPES. Como é uma pesquisa ainda nova, não tem tantos artigos sobre, mas o que a gente encontrou no estudo deu para desenvolver esse projeto. Então, já relacionando os resultados e discussões. A geração dos resíduos, a partir da utilização da concha, aproximadamente 4 toneladas de conchas são descartadas a céu aberto, para uma produção estimada de 400 gramas do Anamalucado brasiliana comercializada. Isso segundo fontes de outro estudo já da região. Então, aqui tem imagens de como é a região e como as conchas são descartadas realmente a céu aberto, de maneira inadequada. E esses descartes vai gerar impactos ambientais, que vai desde a geração de um ambiente propício para vetores responsáveis por doença, desde uma poluição visual, porque é algo muito gritante, e o impacto direto na regeneração do manguezal. Então, na última fiscalização do IDEMA que teve na região, ele proibiu essa atividade em 4 portos. Aqui está a imagem de alguns dos portos e os resíduos expostos a céu aberto, como é grande a quantidade. Então, para reaproveitar esse resíduo, ele precisa passar por uma etapa básica. Essa etapa ela vai servir para qualquer reaproveitamento que tiver. Então, as marisqueiras elas têm que fazer uma lavagem das conchas, uma secagem e uma trituração. Então, a lavagem sugere que seja feita numa máquina betoneira, como no exemplo. E após a lavagem, elas vão ser secadas em telas fixas, como essas. E após a lavagem e secagem, elas vão ser trituradas em um moinho. Sugere esse moinho de bola. Aqui está um pequeno mapeamento dos equipamentos necessários, desde o armazenamento, como silos e tambores para lavagem, processo de trituração, que é a forrageira e o moinho vieira, e o processo de separação granulométrica, porque dependendo da alternativa que você escolher para reaproveitamento, vai ser uma granulometria específica.
Aí aqui foi um panfleto que a gente fez para as marisqueiras de uma maneira bem direta e simples, de fácil entendimento, onde a gente explica que o primeiro passo é a lavagem, o segundo a secagem e o terceiro a trituração. Aqui sugere os valores dos equipamentos, do tanque de lavagem em torno de 1.300, o triturador 1.710, o separador 185 e as embalagens 5.530, somando no total 8.725. Isso estimando-se 3 toneladas de resíduo à venda de cada quilograma por volta de R$10, obteria-se um valor bruto total aproximado de 30 mil. Esse estudo aqui de valores foi feito por um outro estudante do projeto, que foi o Antônio Fernando. E a primeira sugestão de alternativa, após fazer todo aquele processo básico, seria a suplementação alimentar, que vai depender, a granulometria exigida seria em torno de 0,1 a 5 milímetros. Então, aqui tem um fluxograma de como seria desde o recolhimento da matéria-prima ao controle de entrada, armazenamento e limpeza, a retirada da matéria orgânica, a secagem em forno, a moagem, a embalagem e a comercialização. E a segunda alternativa que a gente sugere seria usá-lo com carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, comercialmente, ele é vendido como antiácido de tratamento de acidez estomacal e de solo. Então, o processo de obtenção segue o mesmo processo da suplementação alimentar, porém, iria diferenciar a granulometria, que aqui ia variar entre 0,5 e 10 micrômetros. E a terceira alternativa seria para blocos e pavimentos, que após o processo de trituração, as cascas vão ser misturadas aos agregados, pó de pedra, pedrisco, areia, e a partir dali vai fazer a confecção de blocos e pavimentos verdes. Os resíduos das conchas, eles iriam substituir areia fina e areia média na produção dos blocos e pavimentos. Aí a gente chega às conclusões do projeto, que é nítido que a região precisa tomar providências sobre a destinação, já que já se tornou um problema ambiental muito grave. E a falta de um lugar adequado faz com que as marisqueiras joguem em locais inadequados. E essa disposição inadequada vai gerar problemas ambientais para a própria região. Então, com base nas pesquisas realizadas, pode-se observar a importância de ter essas alternativas para se reaproveitar esses resíduos. E com o aprofundamento das pesquisas e revisões, foi possível achar meios de reaproveitamento e relacionar essas soluções encontradas com outra forma de gerar renda para os pescadores e marisqueiros da região. A comercialização da farinha do lili, ela se mostra viável como matéria-prima, tanto para a alimentação e fermentação alimentar, como para a produção de blocos verdes e na sua utilização como carbonato de cálcio. Esses produtos originados a partir da reutilização dos resíduos podem se tornar outra alternativa de fonte de renda. Aqui as referências. E muito obrigada pela atenção. Parabéns mais uma vez, Lívia. Obrigada, Parabéns. Lívia. Grande trabalho. Parabéns, excelente projeto. Antes do pessoal fazer as colocações, eu queria parabenizar as duas pesquisadoras pela excelente iniciativa. É um projeto muito aplicado dentro dos pilares da sustentabilidade, né, contemplando o ambiental, econômico e social. Realmente é uma estruturação de um projeto modelo, assim, né, para não só a resolução da disposição inadequada, como um modelo sustentável, né, para a geração de renda, e a maioria são marisqueiras, né, são mulheres. Mas será canalizado. Além dessa questão de ser socioambientalmente relevante, ainda conseguiu incluir uma questão de gênero, né, super importante ali para a região. Aí eu queria também deixar meus parabéns aqui, né, para a Edna, que, assim, desde que assumiu a secretaria, tem respondido a essa questão da deposição inadequada dos resíduos, tem se movimentado bastante e tem feito uma parceria de sucesso com instituições de pesquisa, além de ter conseguido também uma aproximação importante com o setor privado, né, para dar uma solução permanente, né. Então,
os resíduos continuam lá, mas eles não continuam lá à toa, né? Eles continuam porque essa solução permanente, ela depende, obviamente, de pesquisa, de workshops, de reuniões e implementação de uma solução viável e definitiva, né? Então, gostaria aqui também de deixar o meu reconhecimento para ela, que está aqui na reunião, mas não está podendo falar. Então, Giovanni, você quer fazer as suas considerações? Posso começar? Sim. Os dois trabalhos têm uma linha bem similar, né? A discussão é praticamente a mesma, e o que é mais importante dos dois trabalhos é entender o quão importantes eles são para denunciar esse empreendimento e esse impacto, que nos parece, enquanto pesquisadores, que é um impacto bastante recente. Não recente, mas assim, a divulgação e a publicação dele acaba sendo recente através desses dois trabalhos maravilhosos, aí de Lívia e da Patrícia. Né? Esse é o primeiro ponto, o caráter de denúncia do impacto do empreendimento. O segundo ponto é entender esse empoderamento das mulheres através do momento que se vê que tem que fazer outra atividade com as conchas e com o lílio. Então, traz uma revelação de novos talentos, empoderamento das mulheres, um novo espaço de fala, né? Principalmente eu que trabalho com meio antrópico dentro do licenciamento, vejo que isso é muito importante caso fosse iniciado um plano de ação, os PBAs. Então, isso é muito importante, esse empoderamento, essas novas atividades que vêm surgindo. E com uma assistência técnica, por exemplo, do NAGAM, uma aproximação do NAGAM, pode-se conquistar e conseguir coisas que sejam do campo da assistência técnica para melhorar essa atividade, ou ampliar, buscar subdivisões dentro da atividade para que a comunidade tenha ainda mais possibilidades de angariar fundos para a sua comunidade, né? Principalmente essa criatividade, a parte da arte e outros pontos. E o segundo ponto é isso, que você também, terceiro ponto é o desenvolvimento de uma economia criativa que desvirtua a necessidade de uma monocultura dentro das atividades da comunidade ou do território, tanto que geralmente são atividades pesqueiras, né? E a busca tecnicamente por outras atividades que diversifiquem o fazer da comunidade, isso traz mais riqueza em todos os mulheres da comunidade, revelar novos talentos, desmarginalizar alguns espaços. E o outro ponto é que o IDEMA, junto com os órgãos fiscalizadores, precisam ver outras jurisprudências para poder avaliar melhor esse impacto, porque é um impacto muito mais profundo do que ele parece. Ele está ligado à saúde, segurança e meio ambiente, não só ao meio ambiente. Então é isso que eu trago para as meninas também, e aconselho que as duas publiquem, que é fundamental trabalhos como esses, inovadores, com denúncia, com força, sejam publicizados e publicados. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, Giovanni. Silvério, você gostaria de falar? Oi, retornando aqui. Eu queria parabenizar a Patrícia e a Lívia. Para se conhecer, mas faço parte da Secretaria de Meio Ambiente junto à secretária Wélia Menino. No momento, talvez ela não está podendo falar, em função de algumas coisas que ela está. O professor está cortando, não saiu nada da sua fala, desculpa. Mas ela está acompanhando, está ouvindo, viu? Ela está acompanhando toda a apresentação, está muito feliz com esse trabalho que está sendo desenvolvido junto ao município, principalmente em particular, lá naquela localidade que já há de anos, nessa cidade de problema. E esse é um trabalho tão, posso dizer assim, mais aprofundado como esse agora. Silvério, desculpa te interromper, mas teu áudio está bem ruim. Desde o início, a fala dele, nada deu para escutar, só para avisar, obrigado. Nada. Vou tentar melhorar aqui a fala. Melhorou? Ficou um pouco mais alto. Está dando para ouvir? Está. Um pouco mais alto? Então está melhor. Vamos lá. Bem, como havia falado anteriormente, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, junto à secretária Wélia Menino. No momento, ela está acompanhando, ouvindo a apresentação. Ela não está podendo falar, certo? Mas, como eu trabalho com ela, a gente está aqui monitorando todo o trabalho
sendo realizado no município. Queria parabenizar a Patrícia e a Lívia por esse projeto que está sendo elaborado lá no município. Certo? Há anos que vinha esse gargalo lá naquela localidade, e agora, com esse projeto aí mais aprofundado, a gente acredita que vai dar uma nova guinada. E já estava precisando, já era mais que um jeito. Enfim, queria só deixar aqui os parabéns e perguntar se ela teria como disponibilizar esse material a todos aqui, quem queira, né? Por e-mail ou coisa desse tipo. Ok? Forte abraço aí. Eu também ia perguntar isso, meninas, se vocês têm algo em texto que já possa ser compartilhado e também saber se vocês conseguiram fazer, é uma dúvida porque eu realmente não me lembro, se vocês conseguiram fazer a solicitação de autorização para a pesquisa que é emitida pelo IDEMA quando há pesquisas em unidade de conservação, mas é mais no sentido da gente ter a pesquisa de vocês no nosso banco de dados, sabe? Para a gente fazer esse banco de projetos. Eu não tenho ainda esse material em texto, mas eu posso preparar e posso divulgar com vocês, sim. Também posso divulgar esse material que eu apresentei. Quanto à autorização, eu já solicitei desde janeiro, mas ainda não tive retorno. Mas eu já solicitei, sim, tá bom? Tá ok, eu vou ver o que está acontecendo, que não lhe deram retorno ainda. Tá bom, muito obrigada. Olivia, é o mesmo caso? Solicitou e não teve retorno? Não, no meu caso, o professor disse que não seria necessário, porque a gente não estava estudando a região em si, apenas o resíduo. Certo. Nesse sentido, é como eu expliquei, né? Mais para a gente ter, como se fosse assim, mapeado que houve essa pesquisa dentro da APA, né? Até para pesquisas no futuro, né? Se essa linha, se essa linha de investigação a respeito do lírio continuar, a gente tem, né, mapeado, digamos assim, os projetos, as propostas, os pesquisadores, os contatos de quem passou, né? Nem no sentido de regulamentar interferir em alguma coisa na pesquisa, não, de vocês, é mais no sentido de ter o registro. Então, se E você assim, puder... só complementando, eu acho que além de ser válido tudo isso que você já falou, é possível também haver uma troca de informações com novos pesquisadores e com a gente que está desenvolvendo essas pesquisas, porque às vezes, a partir da nossa pesquisa, vão surgir novos problemas, e aí novas pessoas vão investigar, e ter esse material disponível para esses novos pesquisadores é muito válido. Acho super importante ter, sim, esse controle. Obrigada, Patrícia. Meninas, eu vou pedir para que vocês enviem esse material para mim. Queria saber se é possível a gente fazer uma divulgação. Eu sei que vocês estão nos primeiros achados ainda, né? Mas a gente fazer uma divulgação via IDEMA dessa linha que vocês têm atuado. O IDEMA tem alguns canais, né? Tem o canal do YouTube, tem as redes sociais, tem o site. E o que o IDEMA pauta, aliás, o que o IDEMA publica acaba sendo pauta também para muitos veículos aqui no estado. Eu acho esse tema de vocês muito pertinente, muito importante, e acho que ele deveria ficar além aqui da nossa reunião do Conselho Gestor. Então, se vocês toparem, vocês podem me mandar esse resumo, né, um resumo textual. Aí eu deixo o contato de vocês e eu vou tentar, junto com o setor de comunicação, inserir na programação. Sim, Silvério, as apresentações são disponibilizadas e elas ficam lá no processo SEI, né? Todas as apresentações que são feitas aqui no Conselho fica lá no mesmo processo das reuniões do Conselho Gestor. Mas eu posso mandar por e-mail para vocês também, tá bom?
Na ordem aqui, a gente tem a Jussara e, em seguida, a Mari. Sustentabilidade 10 para elas. Fecharam. Eu acho que a cooperativa aqui já existe. Eu acho que fazendo elas em outras localidades vai ficar perfeito. A função é tentar uma terra limpa, né? Um planeta terra limpa. Perfeito, não tem nem o que dizer. Parabéns. Mari? Liana, e todo mundo, só para reforçar aqui, já foi falado, acho que a Patrícia falou muito bem, só para reforçar a importância desse retorno para a gente das pesquisas, né? Na verdade, em área de proteção, algumas unidades de conservação, a autorização de pesquisa ela é obrigatória, como em unidade de conservação de proteção integral, no caso, Parque das Dunas, Parque Mata da Pipa. Em APA, não necessariamente, exceto se for em área pública do Estado, né? Mas é interessante a gente ter esse acompanhamento, porque acaba sendo um retorno para a própria unidade de conservação, para a própria área protegida. Então, seria muito bom se quem está fazendo pesquisa nesse momento pudesse divulgar isso. O procedimento, ele não é complicado, o retorno ele é rápido. Patrícia, a gente teve um problema, porque de janeiro para fevereiro a gente mudou a pessoa que fica responsável pelas pesquisas, e aí a gente teve alguns atrasos, porque teve doença no meio, né? A pessoa que estava responsável ficou doente, isso e aquilo, e agora a pessoa que estava antes reassumiu o posto. E aí agora a gente está correndo atrás do que foi perdido, entendeu? Mas geralmente é um processo rápido, quem é responsável responde assim prontamente, tá joia? E é importante esse retorno para a gente fazer a gestão, né? Tem tudo isso, essa troca de informação, mas a gestão para a gente, enquanto gestor, saber onde está atuando, onde estão os principais problemas, as principais dificuldades e onde a gente pode melhorar, isso é importantíssimo. É só para reforçar isso mesmo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Mari. Só continuando aqui, eu vou pedir licença para vocês, continuando ainda na pauta sobre mariscos em Liliu, tem o representante da SAP, está aqui presente na reunião? Eu não vi o nome dele não, Liana, aqui. Certo, tudo bem. Pessoal, com a apresentação das meninas, eu encerro os pontos de pauta. Agora que eu estou vendo que a Daniela está aqui, a Dani da comunicação. Com essa... Bismarck, você quer falar? Pela ordem, eu queria falar que eu vou ter que me ausentar agora. Também encerrou também a pauta, né? Sim. Tudo bem. Só para dar uns informes, para dar um informe. Por favor. Todos tomaram conhecimento que foi autorizado o processo o estudo de revitalização da Lagoa do Bonfim, devido à seca, à baixa do lençol, retirada de água, e tem um grupo muito atuante que são os amigos da Lagoa, né? Eles estão numa luta muito grande aí com esse rebaixamento do lençol, do espelho da Lagoa. Então, foi autorizado esse estudo, e ontem tivemos a primeira reunião de trabalho juntos com os técnicos da Codervasf. Terça-feira vai ter uma visita na área do projeto, e na sequência vai ter agora reuniões, e uma das reuniões, Liana, eu vou fazer, que eu vou pedir para você, a gente faz uma agendazinha, vai ser você como coordenadora da APA, Bonfim Guaraíras, e mais dois técnicos do grupo do conselho, para a gente fazer uma reunião com eles, tá certo? Certo. A princípio, a primeira reunião com você, coordenadora, e mais duas pessoas estaria bom, para a gente começar a princípio. E depois fazer a apresentação dos estudos e as audiências, vai apresentando e vai apresentando também
Na APA pode ser até com reunião virtual, né? A gente vai amadurecendo a ideia aí, tá certo? Perfeito. Nessa visita técnica, você já quer a nossa presença, né, na terça? Porque terça-feira que eles vêm de Brasília, já vem a técnica residente, já vem para ficar aqui, para fazer o trabalho, e nós vamos reconhecer a área do trabalho, né? De trabalho do estudo dela. Certo. Conhecer os postos da CAERN, que fica lá em Boacica, fica na Mazapas, que está sem funcionar. Então, nós vamos ter esse primeiro contato com a área física do projeto. É só para vocês tomarem conhecimento e saber que começou o trabalho, tá certo? Perfeito, Bismarck, eu fico atualizando sempre a gente, aqui a APA, através de Liana, eu passo para ela e ela faz os textos e coloca, tá bom assim? Tá ótimo. Bom, muito obrigado, bom dia a todos, foi ótima reunião hoje, muito bom. Queria só aproveitar também o que o Bismarck fez a fala. Semana que vem a gente tem um compromisso também, gente, que a Prefeitura de Nísia Floresta se disponibilizou, né, com a questão dos impactos do trânsito de veículos, a fechar alguns acessos, né, de circulação, de descida dos veículos para a praia, né? Para vocês terem ideia, naquela faixa de Búzios de quase 4 quilômetros de praia, tem mais de 15 acessos, né? Mais de 15 descidas que os veículos utilizam para acessar a praia. Então, semana que vem a gente vai ter essa programação aí também com o apoio aí da Prefeitura de Tibau desculpa, com a Prefeitura de Nísia Floresta na figura do Bismarck. Eu tinha esquecido de falar. Agradecendo aí o Bismarck a disponibilidade também em atender esse apelo que foi levantado lá na Câmara Técnica. Ok, beleza. Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui. Era para ter sido feito essa semana, né? Mas devido às fortes chuvas aí, teve muito problema da Defesa Civil aqui no município, muitos chamados de ocorrências, e estamos trabalhando muito. Então, eu falei com a Liana para a gente adiar para a próxima semana. E ela vai divulgar a agenda e quem quiser participar. Mas é coisa simples, fechar os acessos, nós vamos fechar com manilhas e tal, e organizar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Bismarck. Um abraço. Obrigado, Bismarck. Pessoal, então, eu fechei os informes e eu abro aqui, então, para vocês, para saber se vocês têm alguma consideração, alguma fala, querem colocar alguma informação que seja pertinente aqui ao grupo. Pode falar, Giovanni. Acho que o áudio está desligado. Por mais que estejamos aqui no petróleo, mas a gente está sempre fazendo uma conexão com o NUC, né? Por conta de supressão vegetal, implantação de outras atividades e empreendimentos. E nada nos impede de a gente ampliar esse conhecimento e fazer um conhecimento transversal, interdisciplinar, apoiando os alunos dessa forma, né? Porque o meu apoio com o livro foi um apoio institucional universitário, como banco e orientador, e ao mesmo tempo também estamos no IDEM, então foi bom essa parceria. A gente ampliar essas fontes, essas parcerias e tornar mais interdisciplinar ainda nossas atividades. Muito obrigado pela atenção. Vou visitar vocês no NUC em breve. Excelente proposta, Giovanni. Estamos abertos. Gratidão. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar? Então, como a gente está chegando ao final da reunião, eu gostaria de... Só outro ponto, então, rapidinho, coordenadora. Eu acho que é de fundamental importância que as meninas se organizem. Já convidei Lívia para que a gente possa se organizar, para que elas façam a publicação dos trabalhos o quanto antes. Esses 2 trabalhos são fundamentais para o Rio Grande do Norte e para as ciências ambientais do Brasil. Procurar revistas, seminários, simpósios e publicar. Fundamental. Fica a dica. Contem comigo. Valeu. Pessoal, gostaria de pedir que vocês abrissem a câmera, claro, para quem puder, quem tiver disponibilidade, para a gente fazer o print final da nossa reunião, para a gente fazer nosso registro aqui. A Mari nos ajuda nesse registro, como sempre. Pronto, espera aí que meu computador está muito lento. Tá.
Certo, vou tentar, tá? Tentando desconectar já o WhatsApp 50 mil vezes aqui. Eu tô conseguindo aqui, eu só não consigo ligar a minha câmera, né? Porque eu já expliquei para vocês que o meu computador ele tem esse problema. Mas eu vou tirar aqui um print, tá? Tá, 1, joia. 2, 3. Olha o dedo do Giovanni. 1, 2, 3. Pronto, pessoal. Obrigada. Agradeço a participação de todos. Nossa reunião foi muito proveitosa, muito produtiva, assertiva, né? A gente conseguiu ir bem direto aos pontos hoje. E eu acho que cada vez esse nosso momento, esse nosso convívio tem melhorado cada vez mais. Eu vou fazer um novo print, porque o Neilio acabou de entrar, tá? Neilio, a gente está fazendo o print aqui para fazer o registro da lista de presença, tá ok? 1, 2, 3. Pronto, pessoal, muito obrigada. Por favor, não hesitem em entrar em contato comigo pelo e-mail, principalmente, para apoiar as questões que vocês têm colocado. A gente vai, aos poucos, organizando muito das demandas que vocês me colocam, mas quando vocês me colocam de uma forma bem redonda, digamos assim, né? Bem direcionada, com as informações, né, assertivas, enxutas, a gente consegue encaminhar da forma que a gente pode, com as limitações que a gente tem, ok? Obrigada, até a próxima reunião.